Imagina. Ainda bem que você lembrou. Então vamos lá, só retomando aqui um pouquinho o conceito do curso, tá, gente? Então, a grande maioria dos cursos para prova teórica começam com um tema. Então, o tema de gestação ectópica, como eu estava ilustrando para vocês. E aí a gente coloca questões de gestação ectópica naquela aula. Só que como vocês já sabem a resposta, vocês concordam que tudo fica muito mais fácil de identificar na questão? Então, isso é uma abordagem. Não estou dizendo nem que ela está certa, nem que ela está errada, mas ela é diferente, tá? A nossa abordagem é o seguinte: a gente coloca uma questão que você não vai fazer ideia do que seja, ok? Com a orientação da nossa especialista, ela vai te direcionar para interpretar aquela questão. E aí você vai chegar na resposta. A resposta pode ser gestação ectópica, pode ser uma DIP, pode ser qualquer coisa que vocês só vão saber na hora que responderem a questão. E aí, a nossa especialista vai dar a aula daquele tema. Entendam a diferença na movimentação do seu raciocínio lógico em cima da questão. Então, primeiro é saber interpretar os comandos da questão, e segundo, não saber a resposta. Isso faz total diferença na hora que você estuda com questão. Tudo bem? Então, o curso de questões comentadas, ele tem esses dois objetivos: fazer com que você entenda o comando da questão, interprete corretamente aquilo e saiba os desafios de como é chegar na resposta correta com o olhar do nosso especialista, porque quem faz as questões são especialistas. Tudo bem? Então, uma vez sendo esse o conceito, como é que é a logística do nosso curso? Então, vocês vão ter um simulado inédito por final de semana até a data da prova e vão ter 40 aulas online. O que que são as 40 aulas? São aulas ao vivo, iguais a essa que a gente está tendo aqui, só que mais extensas. Aqui a gente vai fazer duas questões apenas BRED, mais uma do INEP, só para vocês entenderem a metodologia com a nossa especialista, com a Natália. E no nosso curso normal, são 5 questões BRED, mais uma do INEP. As aulas acontecem de segunda a sexta. Cada dia da semana tem uma cadeira médica e vocês têm acesso a esse cronograma com antecedência, tá? Todas as aulas ficam gravadas, ok? Para vocês, puxa, não deu, o que que eu faço? Vai estar gravado. Só que é claro, quando a gente tem a nossa especialista junto com a gente, fica muito melhor, porque aí eu consigo efetivamente acompanhar ali o raciocínio da especialista e tirar dúvidas com ela, né? Que essa é a grande sacada de você estar com uma aula ao vivo, tudo bem? Na plataforma, pessoal, vocês têm aí bônus de conteúdo. O que que são esses bônus? São as edições anteriores já gravadas, ou seja, a gente vai ter 400 questões gravadas já para vocês começarem a estudar, com a mesma abordagem. Então, não adianta você falar assim, eu quero questões de DIP. Não vai ser assim. Você vai ter a questão e você vai ter que chegar na resposta. Essa é a ideia, é interpretando a questão, é treinando questão, não é aula expositiva, tá bem? Então, o conceito do curso é diferente. E mais bônus ainda, você vai ter mais 200 questões discursivas com a mesma metodologia. Você vai olhar uma questão discursiva, que era o que a gente tinha há 2 edições atrás, mas que ajuda muito vocês a entenderem a interpretação da questão em si, né? Do enunciado e de todas as alternativas. Tudo bem? Então, esse é o composto ali do curso. Depois o Paulo fala para vocês valores. Hoje a gente vai ter alguns bônus hoje, Paulo? O que a gente vai ter hoje? Tá no mudo. Sim, a gente falou pro pessoal que se inscrevesse, que estivesse participando da live, que nós íamos fazer esse sorteio para todo mundo que estivesse na live. Ah, Cinquenta por maravilhoso. cento de desconto. Maravilhoso, maravilhoso.
E aí, você quer passar os valores para eles saberem mais ou menos de qual a ordem de grandeza que a gente está Melhor a gente. falando? O que que Você você acha acha? melhor passar agora ou passar no final? Que você acha? Você que sabe, você Acho que melhor manda. passar depois. Vamos assistir a aula, né? Tá bom. Uhum. Então vamos lá. Para live de hoje, a gente convidou a nossa querida Natália, que ama de paixão esse curso, né, Amo, Nath? amo. Esse é um dos meus do coração. Deixa. Ela adora falar para grifar as frases e os Eu tô rindo. comandos, ela ama de paixão. Então a gente trouxe a Nath para vocês entenderem da nossa metodologia, entenderem o que é o foco na tarefa voltado para a prova teórica, tá bem? Então, agora, a partir de agora, eu vou deixar vocês sob o comando da Nath e ela vai tocar essa live como se a gente estivesse numa aula do Como Eu Respondo. Tudo bem? Então, a gente vai fazer as nossas duas questões, depois vai fazer mais uma questão do INEP, e aí no final a gente encerra com algumas dúvidas sobre o curso, para ver o que que vocês acharam, enfim, e vem ali com o sorteio que o Paulo comentou com vocês. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela, para a Nath já poder fazer eh, a aula dela, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui as Não, deixa questões. para quem não me conhece, né? A Beth já me apresentou, mas vou me apresentar novamente. Eu sou a doutora Natália, professora Natália, né? Do curso, eu sou ginecologista e obstetra, trabalho aí no SUS ativamente. E uma coisa importante, né, que a Beth falou e que o nosso curso tem esse diferencial é de mostrar para vocês a questão do raciocínio em cima das questões, né? Eu já fiz muitas provas na vida, muitos concursos na vida. E às vezes a gente tem o conteúdo, mas a gente não sabe interpretar a questão e a gente não sabe entender o que a questão está pedindo. Então, essa é uma de um dos nossos tripés, né, Beth? De Exato. ensiná-los a raciocinar, a ter o raciocínio em cima da questão. Porque a prova, a gente precisa conhecer a prova, precisa conhecer as questões. Quanto mais a gente treina, é melhor. Além disso, ao longo do curso também, não sei se a Beth chegou a falar nisso, né? A dificuldade ela vai aumentando, né, Beth? Das questões, a gente vai deixando as questões um pouco mais difíceis ao longo do curso. E também é uma forma maravilhosa de vocês treinarem a questão do tempo de prova, porque a gente não, numa prova, né? Outra coisa que conta muito é a questão do tempo. Então, vocês vão ter toda semana a oportunidade de ter, né, o tempo de prova, né, o tempo de cada questão monitorado para verem como vocês estão indo na prova, porque não adianta você ter conteúdo, saber fazer a prova e não ter o tempo para fazer a sua prova adequadamente. Então, aqui a gente vai ensinar vocês a raciocinarem em frente, de frente das questões, né? E além disso, treinar o tempo de vocês e nós, especialistas como eu e as outras das outras cadeiras, a gente vai estar sempre aqui para tirar a dúvida de vocês, para ajudar vocês a desmistificar, principalmente a GO, que eu vejo que muita gente tem medo da GO, né? Essa história de ter medo da GO comigo não existe, a Beth sabe disso. Porque eu tento mostrar para vocês que GO não é decorar, GO é entender. E a partir do momento que a gente entende as questões, a gente consegue respondê-las com facilidade. Não tem mistério. Vocês vão ver hoje a questão do INEP que a gente vai mostrar para vocês. É uma questão de prova, caiu na prova de vocês, não tem mistério. Bom, agora sem mais delongas, vamos lá. É, a gente vai falar, né, a questão número um. Eu vou ler a questão com vocês, tá? E aí eu vou ler como se eu estivesse fazendo a prova, tá? E marcando, eu gosto muito de sublinhar os pontos chaves, porque eles ajudam a gente a entender de forma mais fácil a questão, tá? Então vamos lá. Uma paciente de 23 anos, gesta 2 para 0 a 1, procura o pronto atendimento referindo sangramento vaginal volumoso iniciado há 12 horas após tentativa de interromper a gestação por meios caseiros. O que que tem de importante nesse meu parágrafo? A idade da paciente, então eu vou marcar os 23 anos, né? Eu vou marcar a paridade, que ela já teve uma gestação e teve um aborto. Ela tá com o quê? Sangramento vaginal volumoso.
iniciado há 12 horas. E aí é interessante, muito interessante a gente marcar bem grande esse interromper a gestação por meios caseiros, tá? Então a gente já vai fazendo o nosso resuminho, assim, marcando o que é importante em cada questão, tá? Estima estar com 13 semanas de gestação. Então a gente vai marcar 13 semanas de gestação. Refere dor abdominal difusa, febre baixa nos últimos 2 dias e tontura progressiva. A gente vai marcar dor abdominal difusa, febre baixa nos últimos 2 dias e tontura progressiva, tá? Ao exame físico, ela encontra-se pálida, sudoreica, com pressão arterial de 86 por 58 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 128 BPM e temperatura de 38. Gente, vamos marcar aí, pálida, sudoreica, 86 por 58, 128 e 38. O exame ginecológico mostra sangramento ativo, moderado, útero aumentado de volume, colo uterino entreaberto e restos ovulares visíveis na cavidade vaginal. Então a gente vai marcar sangramento ativo moderado, tá? Vai marcar colo, útero aumentado, colo entreaberto, restos ovulares visíveis na cavidade. Diante de tudo que a gente marcou, o que que a gente marcou? A gente resumiu, né, esse enunciado. Eu estou diante de quê? De uma paciente de 23 anos que ela provocou um aborto em casa, né? Que ela está por meios caseiros, né? Que ela está com sangramento volumoso há 12 horas, tem 13 semanas de gestação. E olha só, gente, o que é mais importante nessa questão? A gente já sabe que ela provocou um aborto, né? Resumindo todo esse enunciado grande, um aborto provocado, tá? Ela tem, o que que ela tem no exame físico dela, né? Ela tem sinais de instabilidade hemodinâmica. Ela tem o quê? Ela dá pálida, ela tá sudoreica, ela tá hipotensa, ela tá taquicárdica e ela está com febre. E no exame ginecológico dela, a gente vê sinais de que ainda tem restos ovulares aí. Então, a gente tem uma paciente com instabilidade hemodinâmica, provavelmente em virtude de um aborto que infectou e que está evoluindo para uma sepse. É isso, gente. Esse é o resumo do meu enunciado. E aí eu vou para o que a minha questão quer, tá? Considerando as recomendações atuais para abordagem das complicações do abortamento inseguro, a gente marca abortamento inseguro, e aí a gente circula o que a questão quer. Conduta inicial. Qual deve ser a conduta inicial? Então, ela quer o quê? Conduta inicial frente a um aborto provocado com instabilidade hemodinâmica e sepse, e iminência de sepse. É isso, gente. Acabou a questão. Aí agora eu vou para as minhas alternativas. Nesse caso, eu vou de baixo para cima, tá? Só para a gente ficar mais fácil explicar. Alternativa D. Encaminhar a paciente para alta hospitalar imediata com orientação de uso de antibiótico oral. Gente, a paciente está instável hemodinamicamente. Eu não preciso nem ler o resto da questão. Pode anular. Essa paciente não pode ir para casa. Se ela for para casa, o que que a gente vai voltar com ela? Para fazer o atestado de óbito, porque ela vai morrer em casa. Então, já viu isso aí? Não perde tempo lendo o resto da alternativa. Encaminhar a paciente para alta hospitalar, a gente já sabe que está errado. Então, dá um xão nisso aí e elimina. Agora eu só tenho mais 3, então vamos para a próxima. Solicitar exames laboratoriais completos, incluindo hemograma, coagulograma e provas de função renal, e adiar qualquer intervenção até resultados para confirmar a gravidade da condição clínica. Gente, eu já tenho a gravidade da condição clínica. A paciente está instável. Então, a gente não vai adiar tratamento dela para esperar exame. A gente já vai começar o tratamento dessa paciente. Então, isso aí já está errado, já arrisca. Agora eu só tenho o quê? Duas alternativas. 50% de eu acertar a prova. 50% de eu achar a alternativa correta. E aí, gente, começa a ficar muito mais fácil. Letra B. Prescrever apenas analgésicos e antieméticos. Orientar repouso domiciliar. Gente, ela pode ir para casa? Não. Risca, acabou. Eu já tenho a minha alternativa certa. Aí eu vou ler a certa só para confirmar. Olha só, gente, como fica muito mais fácil.
Ó, estabilizar a paciente com reposição volêmica imediata, ok. Lembra que ela está hipotensa? Ela está com iminência de sepse? Ok. Iniciar antibiótico de antiespectro? Ok. É um aborto infectado. Ela fez um aborto em casa. Ela tem febre. Ela tem restos ovulares no colo dela, né? De amplo espectro por via endovenosa, que a gente sabe que tem que ser venoso, e proceder a esvaziamento uterino cirúrgico assim que houver condições clínicas adequadas. Paciente estabilizou clinicamente, aí sim que a gente vai fazer o esvaziamento uterino. Vocês conseguiram perceber que com essa interpretação, como que a questão fica simples e fácil de entender? Não preciso ler todas as alternativas. Se eu já vi que ele mandou encaminhar para alta e essa paciente está instável hemodinamicamente, eu nem leio o resto, porque isso o quê? Eu economizo tempo de prova. Entenderam? E aí eu gostaria de ver se vocês conseguiram pegar essa diferença de interpretação e de facilidade. Aí vocês vão falar: ah, não, mas é porque ela é especialista. Não, gente. Tá aqui na questão. É só a gente deixar a questão mais simples. É isso que a gente precisa. E isso ajuda a gente sublinhando, interpretando, puxando setinha. Se vocês verem aqui, ó, meu papelzinho tá o quê? Todo marcado. Porque para dar aula para vocês, eu faço também as questões. Apesar da gente ter um banco de questões que nós mesmos, especialistas que fazemos, revisamos, enfim, eu faço a questão como se fosse a primeira vez. Para quê? Para poder ajudar vocês a deixar a questão cada vez mais fácil. Tá bom? E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Entenderam a dinâmica? Acho que a gente pode ir para a próxima, Beth. Eles estão meio tímidos. Então vamos para a próxima. É, fácil, mais ou menos, né, gente? Porque às vezes essas questões têm pegadinhas, então a gente tem que entender bem a questão, né, para não ter as pegadinhas. Então vamos lá. Uma próxima que a gente aposta que uma hora vai cair, né, Beth? Essa questão. É uma mulher de 29 anos procura a unidade básica de saúde para consulta do planejamento familiar. Então, gente, a gente vai marcar o quê? A idade dela, que é importante no caso de planejamento familiar. Vamos marcar 29 anos, tá? E a gente vai botar planejamento familiar, que é o motivo da consulta. Ó, ela é casada, tem dois filhos vivos. Marca aí, dois filhos vivos. Ambos de partes vaginais e importante, marca bem grande, circula, não deseja ter mais filhos. Relata que já usou métodos hormonais e DIU, mas apresenta efeitos colaterais ou intolerância. Refere bom estado geral, tá? Não possui doenças crônicas e não faz uso de medicamentos contínuos. Pergunta ao médico sobre a possibilidade de realizar laqueadura tubária definitiva. Marca aí, laqueadura tubária. Tá? Então, a gente tem uma mulher de 29 anos que já tem prole constituída, ou seja, já tem dois filhos vivos, não gosta de nenhum método contraceptivo e ela quer fazer laqueadura. Ela não deseja ter mais filhos, tá? E aí, diante das questões, né, diante da lei, né, que essa lei mudou em 2022, nesse contexto, qual é a conduta correta? Vamos de baixo para cima de novo, gente. A primeira alternativa, a legislação vigente determina que a laqueadura só pode ser feita após o parto cesáreo. Não, gente, risca, acabou. Acabou essa questão. A laqueadura, ela pode ser feita em qualquer momento com a paciente acima de 21 anos, sem nenhum filho vivo, tá? Ou na maioridade dela, né? Na maioridade civil, que é 18 anos com dois filhos vivos, tá? E
Qual é o critério? A gente tem que ter 60 dias entre a data da manifestação que ela assina, ela participa do planejamento familiar, que é assim que funciona no SUS, ela vai no planejamento familiar, ela assina que quer ligar. Atenção, o parceiro não precisa, a parceria não precisa mais assinar. Antigamente era obrigatório, hoje em dia não é mais. Então ela vai lá, procura o planejamento familiar, faz o planejamento familiar, assina dizendo que quer ligar. A partir de 60 dias daquela data, ela já está apta a fazer a laqueadura, ok? Pode ser no parto ou pode ser fora do período gestacional, ok, gente? Ficou entendido? Então vamos lá. A realização da laqueadura tubária está restrita a mulheres com pelo menos 3 filhos vivos. Gente, acabou, risca. A gente já sabe que são 2. Então, acabou. E essa mulher com 29 anos não precisava nem ter filho, ok? Então, a gente agora só fica de novo com 2. A gente fica com a B e a A. Vamos para B. A laqueadura só pode ser realizada após os 25 anos de idade. Gente, isso acabou. A laqueadura pode ser realizada em qualquer mulher a partir dos 21 anos de idade. Acabou. Só fiquei com a A. Vamos ler o que tem na A? A laqueadura tubária pode ser realizada a partir dos 21 anos ou em qualquer idade, quando a mulher já tenha pelo menos 2 filhos vivos, sendo necessária a manifestação da vontade livre e esclarecida registrada em termo de consentimento. Se eu quisesse completar, ainda ia colocar valendo com intervalo entre 60 dias da data da assinatura e do procedimento. Acabou, gente. Vocês viram como fica fácil? A gente elimina e acaba. Aí vamos supor, só para deixar um pouquinho mais polêmico, eu tenho uma paciente de 18 anos, tá? Que ela tem 2 filhos vivos e ela vai no hospital com planejamento bonitinho para poder fazer a laqueadura dela. Já tem mais de 60 dias, já tudo assinado, ela tem 2 filhos vivos. Ela pode laquear, gente? Pergunta Sim. pra vocês. Sim, E se sim. tivesse 15, doutora? Não, porque aí ela Com não tem dois filhos, mas com 2 filhos vivos. ela não tem maioridade. Ela não pode ligar. Se tivesse 15, não pode. Tem que ter 16? maioridade. 16, Ah, tá. só se a Entendi, maioridade. paciente for emancipada. Só se ela for emancipada. Aí Ok. ela pode, entendeu? Mas é difícil. Primeiro, gente, também tem uma questão ética aí, né? 16 anos eu laquear uma paciente, por mais que ela queira, quem tem, né? Se a gente for pensar até na gente mesmo, com 16 anos, a gente tem discernimento para entender alguma coisa, por mais que ela já tenha 2 filhos, é meio complicado. Então, eu acho que assim, eles não vão colocar esse tipo de coisa. Talvez eles possam até colocar numa pegadinha uma de 18 com 2 filhos, igual eu fiz aqui com vocês, mas acho difícil, né, colocarem uma coisa nesse sentido, até porque a gente tem que pensar que esse é um método definitivo. E hoje o SUS ele oferece vários métodos, né? Agora tá na moda do Implanon, tá todo mundo botando implante subdérmico. Então, assim, a gente tem também, né, que orientar essa paciente nesses casos que, né, existe o método a princípio reversível. Existem as chances da gente recanalizar as trompas, mas é um método irreversível. Então, uma menina, né, até as minhas pacientes que aparecem lá no consultório com 18 anos, né, a gente tenta mudar para outro método. Tem umas que não, eu quero ligar e pronto, acabou. Mas a gente tenta mudar para outro método, porque a gente sabe que é um método irreversível. E para reverter a laqueadura tubária, a chance de sucesso é muito baixa, tá? Outra Doutora, coisa que com 18 pode. anos poderia, né? Com dois Oi? filhos, sim. 18 anos com 2 filhos Sim, poderia. sim, Sim, sim. ok, Aí eu obrigada. tenho mais uma pergunta aí para você, então, Dani. Ou para qualquer um. Vamos lá. Eu tenho uma paciente que foi no meu consultório, tá? Isso é uma história real, tá, gente? Mas que é daqui da lei, que eu faço ambulatório de laqueadura tubária do SUS, tá? Então, essa paciente, ela tem 22 anos,
e ela foi no meu consultório dizendo que ela quer ligar com o planejamento todo pronto, tudo feito, tudo assinado, fez tudo direitinho. E com 22 anos, ela quer ligar. Diz que não quer ter filhos de jeito nenhum, que nunca sonhou em ter filhos. E aí, eu posso encaminhar essa paciente para Pode. ter filho? Posso, Sim. posso encaminhar. Com 21 também, né? Com 21 também. É porque essa foi uma história real, que assim, eu fiz de tudo para convencer a paciente a não ligar, mas ela queria ligar e ela ligou e ela saiu de lá ligada, tá? Mas é só para fazer com vocês, vocês raciocinarem questões que podem vir junto da prova, entendeu? Às vezes até como uma questão de tentar fazer vocês escorregarem numa pegadinha, tá? É isso. 18 não. 18 ela não poderia ligar, só a partir do, A partir né? dos 21. Só A os partir 21. dos Sem ter 21. filho. Eu falo no caso sem ter Vai filho. ter Só. filho a partir dos 21. Uhum. 18 se ela tiver 2 filhos vivos, ok? Porque a lei fala que a gente pode ligar a paciente a partir de 21 anos sem filho, ou então a partir da idade, né, da plena capacidade civil, que são 18 anos, com 2 filhos vivos, ok? Outra coisa que aconteceu foi até essa semana retrasada, não, semana passada. Chegou uma paciente lá, ela tinha um planejamento familiar, 18 anos, mas ela tinha um filho. Aí a gente não pôde ligar, ok? Porque ela só tinha um filho. Com 18 tem que ter 2. Certinho? Ok. Entendido? Então vamos para a próxima, Beth. Agora, a gente tem a questão do INEP, que eu acho super importante a gente fazer aquela comparação, né, da interpretação também nas questões do INEP, né, Nath, que a gente costuma Uhum. fazer, tá bom? E aí a Bora lá. gente mostra para vocês, a gente consegue, com esse método, mostrar que as questões não são bichos de 7 cabeças. Né, Beth? A gente consegue desmistificar aí um pouco para vocês. Vamos lá. Inclusive, Nath, até é importante quando tem o comentário ali, ah, puxa, a questão é fácil, né? Será que ela é fácil porque ela é fácil? Ou será que ela é fácil porque a maneira com que a gente fez vocês verem tornou a questão fácil, né? Isso é uma coisa que a gente sempre escuta dos nossos alunos, porque do jeito que a Nath coloca para você a maneira de você ver a questão, ela é diferente, ela é para realmente deixar a questão fácil. Então, quando vocês forem fazer os simulados que estão liberados aí para você, depois o Paulo dá o passo a passo de como vocês começam a fazer simulados inéditos, observando o que a Nath está falando, vocês vão vendo como, assim, vocês vão comentar, Beth, mas é só isso mesmo? E não é porque a questão, ela é, todas são fáceis, não é isso, tem questão fácil? Claro que tem, né? Mas é porque você aprende a olhar a questão com este olhar mais destrinchado, entendeu? E aí realmente se torna mais fácil, se torna uma questão que você consegue realmente comandar, tá? Então, E na eu outra acho. versão, né, Beth, a gente teve até o pessoal falando da diferença, né, do início dos primeiros simulados, onde eles ainda não tinham pegado esse método, né, de tentar deixar a questão mais fácil, de resumir a questão e tudo mais, e do final. E ao longo, né, a gente até foi muito legal, né, a gente vê o crescimento ao longo do curso, porque eu conseguia perceber até pelas perguntas que vinham, né, Beth? A gente pegava Exatamente. os índices de erro e aí, assim, as perguntas, elas começaram a vir cada vez mais na dinâmica, né, de como resolver do que questões mais básicas. E aí a Isso gente viu mesmo. quanto o pessoal evoluiu ao longo do curso. Isso foi muito legal de ver. Exatamente, exatamente. Isso é tão interessante. Então, assim, vocês que estão aqui acompanhando pela primeira vez isso, depois comecem a observar um pouquinho, né, essa questão da interpretação. Vocês vão ver que treinando os simulados ao longo, dos finais de semana, e a gente espera que todos vocês estejam com a gente no Como Eu Respondo, vocês vão perceber que, assim, gente, realmente eu estou indo melhor. Se vocês tinham um índice de acerto na média ali de 50, 60 questões, isso dá um jump, né? Vocês vão ali para 70, né? 75, você fala, Beth, é possível? Não é possível, é real, né? Então é real, tá bom? Então só prestem atenção nisso. Se a questão realmente era fácil,
ou se a maneira com que vocês estão vendo a questão agora, ela está um pouco mais destrinchada, tá? Então, bora lá, Nath. É, desculpa, engasguei. Uma paciente com 34 semanas de gestação. Marca aí, gente, 34 semanas de gestação. Gesta 3 para 2 a 0. Vamos marcar a paridade da paciente. Tabagista. Marca tabagista, né? Com suspeita de restrição de crescimento fetal. Então, nós temos uma tercigesta, né? Uma paciente com 3 gestações anteriores, com 3 gestações, 2 partos. Aqui, para mim, não vai importar se é parto normal ou cesárea, por isso que ele não colocou, que ela é tabagista e que ela está com suspeita de restrição de crescimento fetal. Porque o tabagismo, a gente sabe que é uma das causas de restrição de crescimento fetal. É isso, tá? E aí a gente tem, no caso dessa paciente, para avaliação de idade gestacional fidedigna, marca bem grande, gente. Idade gestacional fidedigna. Ele quer o melhor parâmetro a ser utilizado. Então a gente vai pensar, bom, nessa paciente, né? Qual é o melhor parâmetro para qualquer paciente, né? Para a gente saber a idade gestacional fidedigna. Porque quando a gente tem uma restrição de crescimento fetal, com certeza esse bebê ele está menorzinho. E se ele está menorzinho, pela medida, ele vai ter uma idade gestacional menor do que a idade gestacional que ele realmente tem. Mas isso nem importa, tá? Para a prova. Estou falando isso aqui só para acrescentar um conteúdo para vocês, tá? Mas o que a gente quer é simplesmente o padrão para a gente saber a idade gestacional fidedigna desse bebê que tem dessa paciente que tem uma idade gestacional de 34 semanas, se realmente é isso. Então, vamos lá, gente. A data da última menstruação, mesmo que a paciente tenha ciclos irregulares, gente, a data da última menstruação, ela só serve pra gente, tá? Quando a paciente tem ciclos menstruais regulares. Ciclos irregulares não serve pra gente. Então, acabou, riscou, já era essa informação, tá? A gente já sabe pelos estudos de hoje, vou acabar sem querer dando um pouquinho da resposta aqui, que, não vou dar resposta não, vamos embora que eu vou falando e depois eu dou a resposta para vocês. Média biométrica fetal observada no exame morfológico realizado com 22 semanas. Gente, com 22 semanas, esse bebê, ele já tem uma biometria um pouco mais difícil de a gente avaliar. A gente sabe que o ultrassom é examinador dependente. Então, quanto mais fácil da gente medir esse bebezinho, melhor vai ser a idade gestacional. E a gente sabe, mais fidedigna, né, vai ser a idade gestacional. E a gente sabe que no início da gestação, no primeiro trimestre, é a melhor idade para a gente mensurar, né? É a melhor fase para a gente mensurar a idade gestacional. Por quê? A gente tem um embrião com milímetros. E o que a gente usa é o comprimento cabeça-nádega, que são de milímetros. E isso, para o ultrassonografista, mesmo que com pouca experiência, vai ser mais fácil de medir do que medir os parâmetros de um bebê de 22 semanas. Porque aí a gente não vai medir só comprimento cabeça-nádega. A gente vai medir outros padrões, que são circunferência abdominal, diâmetro biparietal, entenderam? Então vamos lá. Comprimento, crânio, nádegas. Isso, ultrassonografia realizada até 12 semanas da gestação. Gente, é essa a resposta. Vamos para D? Só para a gente poder entender? Medida do diâmetro biparietal observada em ultrassonografia obstétrica realizada entre 14 e 17 semanas. Gente, essa questão é muito tranquila se a gente interpretar. Porque a gente sabe que o ultrassom precoce de primeiro trimestre, né, realizado ali no primeiro trimestre, quando a gente já tem o embrião, o comprimento cabeça-nádega, né, o CCN, que a gente chama, é um padrão muito bom para a gente avaliar e datar a idade gestacional. Então, toda vez que a gente pegar uma paciente, a gente vai usar o primeiro ultrassom dela como parâmetro.
que tenha comprimento cabeça-nádega e de preferência batimento cardíaco fetal, tá? A partir de um CCN, que a gente chama, né, de maior que 7, a gente já tem que ter BCF. Isso são dados do ultrassom, tá? Tô só acrescentando coisas para vocês. Mas a gente sabe que ele é o mais preciso para a datação da gestação, é o ultrassom de primeiro trimestre. Por quê? Nos outros ultrassons, a gente vai usar mais parâmetros, igual eu falei com vocês, tá? E aí, a gente vai depender muito, a gente fica muito na mão examinador dependente. E já não é tão fidedigno. Se a gente está diante de um CIUR, né, a gente vai ter uma idade gestacional prejudicada, porque aquele bebê ele vai ter toda uma medida diferente se a gente for fazer, se a gente for usar um ultrassom de 30 e poucas semanas ou de 20 e poucas semanas em relação às medidas. Agora, o comprimento CCN, ele vai ser padrão, independente se tiver restrição de crescimento ou não. Até porque as restrições elas começam um pouquinho mais à frente. Entenderam? Como fica fácil? Alguém tem alguma dúvida? Uau! Alguém tem alguma dúvida? O pessoal tá tímido ainda, né, Beth? Então, gente, o que a gente queria mostrar para vocês é um pouquinho, né, daquilo que a gente faz para que vocês achem, porque o que que acontece, né? Esse não é nem o padrão muito dessa questão, mas o INEP, né, ele tem um padrão daqueles enunciados longos, né? Então, ele fica, né? Ele faz com que a questão, se a gente não marca, se a gente não resume, que a questão ela pareça ser muito difícil e, na verdade, ela precisa só ser interpretada, né? Alguém botou aqui alguma coisa, deixa eu ver. Falando mal de você, Nath, olha lá, ó. Ah, ai, maravilha, que bom que gostou. Porque é um curso que eu particularmente gosto muito, né, Beth? A Beth sabe, Muito. eu adoro. Porque, como eu falei para vocês, fazer prova é conhecer a prova, é entender a prova e é saber interpretar. Então, eu acho que assim, nada mais importante do que a gente treinar de uma forma que vai dar frutos. E isso aí não é uma coisa que isolada, né? Assim como eu falei com vocês, isso funciona muito e funciona, já, a gente já tem isso funcionando com os outros alunos, e a gente sabe que a interpretação, tanto na prova teórica quanto na prova prática, elas são um divisor de águas. A partir do momento que a gente passa a interpretar, nosso desempenho ele vai muito melhor. Exatamente. Então, pessoal, a ideia era essa, de mostrar aí, dar uma demonstração, né, do que seria essa nossa aula, do mesmo jeito que a gente fez ali anteriormente com uma aula de clínica médica com a Carminha, agora a gente fez com a Nath, uma cadeira médica que a gente sabe que já todo mundo tem um pouco de ai, né, um pouco de receio, mas que a gente gostaria de demonstrar para vocês o quanto que isso é viável quando você tem metodologia, tá? Então, a nossa metodologia do foco na tarefa é uma coisa que a gente aplica há anos já na prova prática, e a gente há 3 edições vem aplicando na nossa, na prova teórica, com índice aí de 80% de aprovação. Então, e por que que isso acontece, né? Por causa disso, porque a gente destrincha a questão, e depois vem a teoria do jeitinho que a Nath passou aqui. Você fala, gente, é só isso? É, é só isso. Por quê? Porque eu aprendi a ver a questão de uma maneira muito mais prática, né? Muito mais simples, tá bom? Então, a gente convida todos vocês agora. Eu não sei o que que o Paulo decidiu aí fazer. Paulo, como é que você quer tocar? Beth, eu pensei assim, em vez da gente fazer sorteio, a gente liberar para todo mundo que está na live, se tiver interesse no curso. Eu vou passar as condições aqui no chat, tá? É um curso que ele já é acessível sem o desconto, mas eu fiz aqui ó, coloquei aqui no chat para vocês, tá? Quem quiser aproveitar e fizer a matrícula até a próxima sexta-feira, dia 3/4, o curso vai ficar por apenas R$ 825 à vista ou 12 de R$ 79,50. Assim, um curso extremamente acessível pela quantidade
de coisas que tem na plataforma, 40 aulas ao vivo, vai praticamente 2 horas de aula, né, Beth? Cada uma delas, então. Sim, aham. É. Aí quem quiser, é só me procurar, vou pôr meu WhatsApp aqui. E é um curso, pessoal, que assim, é aquilo que a gente fala para vocês. Beth, mas eu quero um curso que fale só daquele tema, né? Então, não é essa a pegada. A pegada é ensinar vocês a fazer prova. Não é aula expositiva, né? Então, é um curso de questões comentadas, onde você aprende a destrinchar a questão, tá bom? Então, eu acho que para quem ainda não experimentou a plataforma, vale a pena experimentar, né? A gente tem ali um trial de 7 dias para você fazer isso, e aí aproveitar essa oportunidade, né? O Paulo deu um período até 3/4 para isso, para essa promoção. Gente, está imperdível, né? Então, as aulas já Quem vão quiser também começar. aproveitar, né, Beth? Desculpa, assim, o Imagina. primeiro simulado já está na plataforma. Então, se vocês quiserem fazer Isso. esse primeiro simulado, me procurem, né? Uhum. Aí eu libero a plataforma para vocês por 7 dias. Vocês vão poder fazer o simulado, olhar os conteúdos da plataforma direitinho. E aí vocês tomam a sua decisão. Isso Mas aí. aí vão ficar sem a resposta do simulado, né? A resposta do Tem simulado as só respostas. aqui, olha. É isso aí, é isso aí. Vocês têm a resposta, na verdade, fria, né? Vocês têm Sim, sim, mas apenas o que eu a tô brincando com alternativa. eles não vai É, ter essa resolução toda com a gente, né? Que faz toda a exatamente, diferença. A nossa exatamente. discussão e tudo mais, enfim. Exatamente, exatamente. É, E aí a gente escolhe aquelas questões mais polêmicas, né? Que a Nath entende que, putz, isso aqui eu acho que é importante até para ela dar uma orientação para vocês de alguma coisa que tenha sido atualizada, enfim, então é sempre muito rico. Isso, gente, aí, também não significa que na aula, no encontro com a Nath, vocês não possam tirar outras dúvidas, tá? Sim. Então é sempre bom estar aqui cara a cara com um especialista para ajudar vocês em todo o entendimento. e às vezes, né, Beth, a gente, às vezes não, sempre que tem alguma coisa nova, né, a gente sempre tenta fazer alguma questão, né, sobre aquele tema novo, apesar de, por exemplo, agora, né, já entrou um teminha aí que a gente vai poder colocar que mudaram alguns critérios, mudou, quer dizer, mudou não, acrescentaram um dos critérios de vacinação do HPV. Então, a gente já vai poder acrescentar nas nossas questões. E aí é importante porque tudo que vem mudando, a gente está sempre atento para colocar para vocês o mais atualizado do Ministério da Saúde. Além disso, a nossa fonte sempre é do Ministério da Saúde, sempre a fonte da prova. Quando o Ministério da Saúde está muito desatualizado, a gente sabe que a prova usa Febrasgo, então a gente também usa Febrasgo, né, Beth? A gente também tem esse cuidado muito grande com as fontes. Então é Aí, importante também a gente falar isso, porque é sempre, né? A gente tem tudo muito ali organizado e com muita responsabilidade, né, para que a gente passe o melhor para vocês, o nosso melhor aqui para vocês. Quando a gente senta aqui nas nossas cadeiras, mesmo que seja online, a gente quer passar o melhor para vocês e quer ver o sucesso de vocês. É muito bom quando a gente dá esse curso e depois a gente chega lá no presencial e a gente encontra com vocês falando: nossa, olha, eu fui muito bem na prova e me ajudou muito. Nossa, vocês não sabem o quanto isso é gratificante pra gente. é isso aí, é isso aí. Estão me perguntando aqui se já tem dia marcado para começar os encontros. Então, pessoal, a gente está finalizando a agenda com os especialistas, tá? Mas provavelmente vai ser logo depois do feriado, né? A gente tem o feriado ali da Páscoa, né? Provavelmente vai ser logo depois do feriado. Então, vocês vão ter uma semana para esse simulado. E essa é uma semana que a gente precisa se organizar junto com os especialistas para a gente poder montar ali as questões, né? E ver as questões de maior índice de erro, enfim, para vocês poderem assistir às aulas, tá bom? Lembrando que as aulas, elas não vão estar ligadas diretamente ao último simulado. Elas podem ser de outros simulados anteriores. Então, claro, a gente está começando um agora, é o primeiro, e depois vai na sequência, né? Então, as aulas que vão começar lá a partir, vamos supor, do dia 6, elas vão estar vinculadas desde esse primeiro simulado até os outros, mas não necessariamente vão seguir uma ordem cronológica, tá bom? Mas a gente vai divulgar isso para vocês sim, para vocês terem uma ideia de quando vai começar. Só estou dependendo
da confirmação da agenda ali dos especialistas para a gente já fechar isso nessa próxima semana, né? As aulas são à noite, pessoal, porque a gente tem a agenda dos especialistas. Então, o Nath volta às vezes do hospital, tem às Certo? vezes algumas demandas. Então, as aulas sempre começam às 9h30, né? Eu sei que você fala, gente de Deus, é muito tarde, mas eu não consigo fazer isso mais cedo por conta dos especialistas, né? A gente tem que entender que eles são ativos ali na atenção. Então, eu tenho que dar um tempo, né, para eles conseguirem sair do trabalho deles, chegar em casa e se preparar para a aula. Claramente seria, ó, vamos fazer às 7, vamos fazer às 8. Seria maravilhoso, mas não dá para a gente. E tem alguns alunos também que Trabalho. trabalham, né? E aí vão ter a mesma dificuldade, né? Então, por conta disso, é que a gente faz as aulas começarem realmente 9h30, tá, pessoal? Então, tem o grande desafio da agenda dos especialistas, e aí sem eles a gente não consegue dar aula, e tem a agenda também de quem é aluno e trabalha e precisa daquele descanso. Claro, é cansativo? É cansativo. Mas a gente está na A reta geóloga final. não. Geóloga fica muito gostoso, Ah, velho. é, né? GO não cansa, Não. eu esqueço disso, né? GO é uma benção. Mas é isso, tá? Então as aulas sempre vão ter um horário fixo, que é às 21h30, tá bom? E os dias da semana, a gente vai sempre dar para vocês ali um cronograma certinho dessas 40 aulas. Então vocês vão saber o que que vai ter na segunda, na terça, na quarta, né? Tudo direitinho. Eu costumo liberar, as questões antes para vocês estudarem. Então, olha, a gente vai falar dessas questões aqui. Então, eu mando para vocês as questões e do simulado, né, que a gente vai fazer para vocês já estudarem, para vocês chegarem na aula já com isso na ponta da língua. Ou seja, se eu tenho dúvida, se eu, né, o que que eu achei aqui de certo, de errado, então o Paulo vai liberar esse material da aula no grupo do Como Eu Respondo. Então, sempre ele libera com antecedência o material da aula daquela semana, para que vocês possam fazer as questões e ter mais ainda argumentos aqui para aproveitar com o especialista. Tudo bem? Dúvidas? Não, ótimo. Perfeito, gente. Então, olha só. Não é porque é B-Ready, tá bom? Mas é um curso muito bem elaborado, com muita responsabilidade, do jeito que a gente sempre costuma fazer. Então, a ideia é que a gente saia do comum para dar para vocês todo o poder de passar nessa prova sem fazer a segunda vez, tá? Então, é para passar de primeira. Não tem essa de, ai, puxa, fiquei ali por um pontinho. Não, é para passar com sobra para vocês nem terem que se preocupar com nenhum tipo de recurso. Tá bem? Exatamente. Então, É tá isso aí. bom, gente. Maravilhoso. Que bom, fico muito feliz. Onde é uma plataforma, nós vamos agora. Perfeito. Muito bem, gente. Então, ó, tem ali falando para você, Paulo, libere o simulado para mim, por favor. Sim, é só Deu. me procurar no WhatsApp que eu vou liberar, tá bom, pessoal? Então Ó, tá pessoal, tô jóia. esperando vocês, cheia de energia, porque eu venho pra cá, ó, querendo fazer questão com vocês. Então, tô esperando vocês depois da Páscoa, né, pra gente começar esse curso para vocês arrasarem. A prova é junho, né? 7, 7 de junho, não é isso? 7, Então, 7 de junho. até 7 de junho a gente tem muito que aprender, muito que desenvolver aqui para vocês chegarem lá na hora, ó, arrasando. E, É ó, isso tempo de aí. prova, gente, eu vou começar a cobrar depois de vocês tempo de prova. A Beth sabe que eu cobro vocês tempo de prova, eu cobro um monte de coisa, eu vou ficar no pé de vocês. Chata, hein, gente? Nada, nada. Eu quero que todo mundo passe, que todo É mundo passe, isso pare com aí. esse medo de GO, entendeu? É isso Comigo o aí. negócio é não ter medo de GO, é entender GO. É Acabou essa isso história de mesmo. medo. Muito bem. E olha, gente, é verdade. Tem muita gente que fala: Puta, Nath, lembrei de você ali na hora da prova falando isso. E fez eu acertar a questão. Então, é isso. A ideia é a gente dar para vocês ferramentas para que vocês realmente gabaritem aí lá no dia 7 e, na sequência, venham fazer o presencial da prática com a gente, tá bom? Ô, Então, Beth, boa noite. E boa quem noite, vai dar querida. cirurgia? A Mônica.
Mônica Beleza. Guimarães, Ótimo, beleza. tá bom? Que também Ok, é uma obrigada. querida, né? Que tá ali com toda a didática do mundo para fazer com vocês. Tá bom? Tudo Certinho, bem? obrigada, boa noite. Imagina, Ótimo. querida. Boa noite, boa noite. Ficou alguma dúvida, pessoal, do curso, da logística, metodologia? Tudo bem? Então, foi um prazer estar com vocês aqui. Agradeço Ótimo, demais que pessoal. vocês estejam aqui. Espero que vocês tenham gostado do que a gente apresentou. Espero que todos vocês ali entrem em contato com o Paulo, para que a gente realmente tenha vocês ali numa didática diferente e com certeza aprovados, esperando a gente ali para a segunda parte, né? Segunda fase dessa prova, tá bom? A meta é todos no presencial. Aê, todos na segunda Essa é a meta. fase. Com certeza, gente, é isso aí. Então, um beijo enorme, pessoal. Bom finalzinho Beijo, de domingo pessoal. para Prazer em vocês, conhecer tá? vocês. É Boa isso noite. aí. Quero Boa todos. noite. Beijo grande. Beijo, Tchau. Tchau, obrigada. pessoal. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau. Até.